Eu tenho que continuar. Tenho que continuar porque amanhã o Paysandu vai encarar o Operário do Paraná na Curuzu às 16 horas. Um jogo muito importante para o Papão no Campeonato Brasileiro da Série B. Se vencer, além de se afastar ainda mais da zona perigosa de rebaixamento, vai se aproximar do G4. Para ter uma ideia, a diferença hoje para o Operário é de 6 pontos. Se vencer, vai diminuir para 3 pontos. E hoje o Operário é um dos times que estão aí brigando pelo acesso à Série A. Um passo cada vez, muita calma, muito campeonato ainda para rolar, mas nada importa além da vitória de domingo, porque o Paysandu tem que começar a fazer pontos dentro de casa. E quando eu digo fazer pontos dentro de casa, é somar os 3 pontos dentro de casa. Porque fora de casa, o Paysandu está indo bem. Venceu até mais do que venceu dentro de casa. Então, agora tá na hora realmente do Papão fazer valer a força da sua torcida, Curuzu lotada e sair com 3 pontos desse jogo. Então, no vídeo de hoje, vamos fazer uma análise prévia desse confronto, como também trazer a provável escalação bicolor. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho para conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixem seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos fazer uma análise prévia desse confronto do Paysandu, como também trazer a provável escalação. Como eu disse na introdução, é um jogo extremamente importante para a equipe do Paysandu. Hoje o Paysandu está mais perto da zona de rebaixamento do que do G4, mas uma vitória contra o Operário pode começar a mudar o patamar do Paysandu na competição. Uma vitória contra o Operário com certeza vai afastar ainda mais o Paysandu dessa zona perigosa. Ou seja, o Paysandu já chega a 18 pontos, fica igual eu disse, fica 3 pontos do Operário. Hoje o Operário está brigando por essa vaga na Série A. É muita calma, como eu disse, mas tem que vencer. O Paysandu precisa pontuar na Curuzu. É de extrema importância o Paysandu fazer 3 pontos dentro de casa, porque o que era normal antigamente era o quê? O Paysandu vencia em casa e não somava ponto fora. Nessa Série B está acontecendo diferente. O Paysandu está conseguindo bons resultados fora. Poderia até ter vencido o Guarani, foi melhor o Guarani, teve bola na trave do Vilela, por pouco não venceu a equipe do Guarani, mas não está vencendo dentro de casa. Está pontuando dentro de casa porque está empatando muito, mas não está vencendo. E alguns jogos que era bem acessíveis para o Paysandu vencer. Agora é pensar no presente e pensar nesse jogo contra o Operário. Esse jogo contra o Operário que vai ser também uma comemoração de um ano do Hélio dos Anjos à frente do comando da equipe bicolor. Um saldo extremamente positivo. Acesso da Série C para a Série B. Título do Campeonato Paraense. Título da Copa Verde. E agora fazendo essa campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, com uma campanha bem instável, essa é a realidade, bem irregular ainda da equipe do Paysandu, mas pela gordura que fez e pela moral que o técnico Hélio dos Anjos tem, dentro da Curuzu, perante a torcida e perante a diretoria, essa moral dele e o trabalho que ele realizou nesse ano o seguraram no comando técnico do Paysandu. Porque nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu teve uma vitória. Qualquer outro treinador que não tivesse essa moral dentro do clube seria demitido. Isso era uma coisa óbvia. 10 jogos, você vence um, você é demitido. Mas o Hélio dos Anjos não. O Hélio dos Anjos permaneceu no comando técnico do Paysandu e agora também os resultados estão vindo. Então foi uma decisão também acertada da diretoria do bicolor permanecer com seu treinador um ano de Hélio dos Anjos à frente do Paysandu. É lógico, vários vídeos aqui eu já discordei dele alguma coisa, ou alguma declaração, ou parte tática, ou como a equipe jogou, mas é questão de opinião, como eu digo aqui também. O trabalho dele está sendo bacana, de maneira geral, à frente do comando aqui do Paysandu. Um acesso para a Série B, um título paraense, um título da Copa Verde e quem sabe agora uma completa reação nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O saldo é mais positivo, com certeza, do que negativo. Então, um ano de Hélio dos Anjos, coisa que é difícil, né? Um técnico aqui no futebol paraense chegar a um ano de trabalho. E ele chegou e continue por bastante tempo, sempre dando resultado para a equipe do Paysandu, que é o que importa. O que importa em tudo não são os jogadores, não é a presidência, não é a comissão técnica, é o Paysandu. Então o Paysandu vai pegar essa equipe do Operário. Eu vou trazer agora o campinho para a gente tratar dessa provável escalação bicolor.
O Paysandu deve ir a campo, como eu disse, uma provável escalação bicolor, e nisso eu quero tratar de um tema bem interessante com vocês. Deve ir a campo com Diogo Silva no gol. Aí tem uma dúvida entre Edilson e Michel, porque o Edilson saiu lesionado na última partida, ainda um mistério se ele vai ter condições de jogo. Eu espero que ele tenha condições de jogo, porque ele consegue contribuir, principalmente na parte ofensiva, muito mais que o Michel. Então é um ganho que o Paysandu tem, ainda mais que o Paysandu é uma equipe manca. O Paysandu ataca muito mais do lado direito do que pro lado esquerdo, com qualidade. Então o Edilson é peça importante para esse lado direito. A zaga do Paysandu, provável, Quintana e Lucas Maia. Na lateral esquerda, o Kevin. No meio campo, João Vieira. Aí tem uma dúvida entre Val Soares e Fraga, mas está mais pro Fraga do que o Val Soares. E essa questão dessa segunda volância eu vou tratar com vocês logo depois desse campinho, que é uma questão que eu quero abordar. E armando a jogada, Juninho. No ataque, Jean Dias, Nicolas e Esli Garcia. Esse é o provável Paysandu, com alguns suspenses, né, com algumas dúvidas na lateral direita, no meio campo. Quem é o substituto do Vilela? Eu trouxe aqui no campinho as duas opções mais prováveis, que é o Fraga e o Val Soares. O Fraga tem mais um sentido de marcação do que o Val Soares, que também tem, mas consegue sair um pouco mais pro jogo. Porém, na minha opinião, eu escalaria o Netinho. E explico. O Netinho está entrando muito como meia, como se fosse um meia. Mas na verdade o Paysandu jogou naquela virada com o Chapecoense, depois que o Juninho saiu para entrar no Netinho, jogou com 3 volantes. É que o Netinho foi muito bem. E nesses 2 últimos jogos, né, contra o CRB e agora contra a Chapecoense, ele foi bem. Só que ele não é meia. O Paysandu precisa jogar com meio campo, meio campista de armação. Deu certo contra o Chapecoense, ótimo, mas ele não tem características de meio campista de armação. Eu colocaria o Netinho, que está merecendo ser titular da equipe do Paysandu, nessa segunda volância. Porque no Botafogo não seria novidade, porque no Botafogo da Paraíba ele jogava de primeiro volante, mas também muitas vezes ele fazia essa função de transição ofensiva, jogando de segundo volante, com uma certa liberdade para chegar no ataque. E ele tem correspondido bem nesses 2 jogos que ele fez pelo Paysandu. Então, não seria uma surpresa algo assim, ele nunca atuou, é impensável colocar o Netinho como segundo volante? Nessa condição, eu colocaria ele. Então eu faria o meu campo com João Vieira, Netinho e Juninho, podendo ter até uma troca entre João Vieira e Netinho, às vezes um pelo primeiro volante, o João Vieira um pouquinho mais à frente, e às vezes o Netinho mais à frente, o João Vieira um pouquinho mais atrás. Então eu faria o meu campo com Netinho na vaga titular e sempre com meio campista de armação. Não é porque o Netinho deu certo contra o Chapecoense fazendo essa função que pode considerar ele um meia de articulação. Ele está jogando muito bem, nessas 2 partidas que eu citei aqui, ele jogou muito bem, mas ele rende mais e a posição dele é jogar na volância. Não é jogar contra um meia de articulação, porque para meia de articulação você precisa de jogador com outras características, de uma outra qualidade de criativa. Então você tem um Juninho, que é uma característica totalmente diferente do Netinho, e todos os outros meias, que o Paysandu tem 5 meio-campistas de armação, né? Juninho, Brandon, Christopher, o que pode jogar até um pouco mais recuado também, o Christopher, o Biel e o Robinho. São esses 5 meias de articulação do Paysandu. Biel, Robinho ainda lesionado, então Juninho deve ser titular. Mas eu faria essa mudança no meio campo, mas colocaria o Netinho como segundo volante, experimentaria, porque não seria novidade nenhuma o Netinho jogar como segundo volante. Por falar em questão de volância, muita gente fala do Jaci Maranhão nas redes sociais, como a torcida do Paysandu deve tratar o Jaci Maranhão. Jaci Maranhão, que é reserva da equipe do Operário, mas provavelmente pode jogar por causa de suspensão de jogador titular da equipe do Operário, pode ser titular contra a equipe do Paysandu. A torcida deve vaiar, não deve vaiar. Bem, vou esclarecer uma coisa, porque tem gente falando em redes sociais que deve aplaudir o Jaci Maranhão de pé. Cada um faça o que quiser, que eu dou minha opinião. Eu acho que não é para tanto também, não. Jaci Maranhão, ele foi importante naquele gol contra o Botafogo da Paraíba. Para mim, não foi o gol que deu acesso. Tanto é que o Paysandu teve que jogar lá na Paraíba depois e vencer o jogo lá na Paraíba. Então, assim, uma coisa totalmente diferente da outra. Ele fez um gol importante nos acréscimos da vitória do Paysandu. Pronto. Agora, colocar ele num status de ídolo, colocar ele para ser aplaudido de pé, eu acho que bem menos, né? Bem menos. Como eu disse, foi um jogador que foi contratado, foi remunerado para isso, vestiu a camisa do Paysandu, mesmo com algumas limitações, ele tem algumas limitações, mas honrou a camisa do Paysandu e foi importante naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba. Merece, lógico, merece o reconhecimento por isso? Merece, é claro que merece.
É um jogador que foi importante, pelo menos naquele jogo, pelo menos não, mas principalmente naquele jogo, foi importante para a equipe do Paysandu. Mas calma, né? A gente está falando de Paysandu, gente. A gente está falando de um clube que teve grandes ídolos, grandes jogadores na história, não só do futebol paraense, como do futebol brasileiro. Jogadores que saíram e também explodiram em outros clubes. Então, muita calma nessa questão. E, acima de tudo, como eu disse aqui nesse vídeo, outro caso é o Paysandu. Então, se tiver que vaiar todo mundo operário, vai, que é o adversário. Tem que destabilizar o adversário. Se for uma partida o Paysandu ganhar e quiser bater palma para o Cimarão, bate, aí cada um faz o que quiser, como eu disse. Cada um faz o que quiser. Mas minha opinião é essa. Não precisa colocar ele também num patamar acima, ser aplaudido de pé, como eu vi aqui em redes sociais. Bem calma, né? Eu acho que bem tranquilidade nesse sentido. Como eu disse, foi um cara que honrou a camisa do Paysandu, foi bacana a passagem dele pelo Paysandu, fez um gol importante, talvez seja aquele gol mais importante da carreira dele. Agora está em outro clube, que viva um bom momento, que seja feliz em outro clube, enfim, que siga a vida dele. O Paysandu segue a vida daqui e o que importa pra gente é o Paysandu. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Gostaria de te convidá-los, se não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, comente, deixe seu like e até o próximo vídeo.